Olá, eu sou o professor Caio, de História, aqui de Aracati, tá? Essa aula é voltada para o nono ano e é sobre o capítulo 3, a construção da República Brasileira, tá? Na aula de hoje, além de falar sobre o capítulo, sobre esse conteúdo da construção da República Brasileira, esse período do Brasil República, eu vou iniciar com uma contextualização, tá? O contexto que levou o início da República Brasileira, tá? Ou seja, eu vou falar do fim da monarquia, né? Dos anos finais da monarquia no Brasil, que é central para a gente entender como se deu esse processo, esse início da construção da República Brasileira, tudo bem? Então, sobre o fim da monarquia, né? Recapitulando aí esse conteúdo, esse tema, que é do final do oitavo ano, tá? Retomando aí os estudos do oitavo ano. O que foi o fim da monarquia, né? A gente tem que entender que o período monárquico brasileiro, né, ele vai de 1822, o ano da independência do Brasil, né, independência do país, até o ano de 1889, né, que é o ano do início da República Brasileira. Escolheu-se esse nome, né, Império do Brasil, para designar esse país que nascia, né, onde de fato o monarca ele reinava sobre uma gama variada de súditos, né, caracterizando a diferença que tinha naquela época, que tem hoje também, né, a diversidade de povos da época e que existe hoje também, né. Então o imperador da época, né, reinava, ele tinha seus súditos brancos de origem europeia, índios nativos, né? Os próprios africanos e descendentes de africanos livres e os africanos escravizados. Então, o imperador, por isso que esse período é um império, né? Também esse período é onde o imperador ele reinava sobre essa gama diferenciada de súditos, esse tipo essa variação étnica e cultural que era o Brasil da época e que é hoje também, tá certo? Sobre os imigrantes também, né? Então, o caso é que a monarquia ela foi se desgastando ao longo dessas décadas, né? De uma maneira lenta, tá? Com diversos episódios, diversos momentos e fatos históricos fizeram com que a monarquia brasileira ela fosse se desgastando, né? A gente tem, por exemplo, a Guerra do Paraguai, tá? Onde o monarca ele começa decisivamente a partir da Guerra do Paraguai, né, a perder apoio entre aqueles que lutaram no conflito, né? Tinha a questão religiosa, a questão militar, né? E por fim, também um problema, digamos assim, que foi para o período da monarquia brasileira, né, que fez a monarquia se desgastar muito fortemente, foi a própria abolição da escravidão, né? E todo esse contexto de guerra, da questão militar, questão política, da questão religiosa, da abolição, tudo isso fez com que o regime monárquico fosse se desgastando e perdendo apoio, tá? Perdendo apoio, por exemplo, dos grandes proprietários de terra, né, na época os cafeicultores, tá certo? Tanto dos cafeicultores quanto também foi perdendo apoio dos militares, tá? E toda essa conjuntura, todo esse contexto faz com que 15 de novembro de 1889 ocorra o fim da monarquia, né? Que já já a gente vai ver esse fim da monarquia ele se dá através de um golpe, tudo bem? E esse é um fato importante para ser retomado, que já já a gente vai aprofundar melhor sobre essa parte, tá bom? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o fim da escravidão, principalmente esses anos finais da escravidão brasileira, tá? Já que ela foi decisiva no processo de término da monarquia, tá? Então, como vocês bem sabem, a escravidão ela foi abolida através da Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, um ano antes, né, da proclamação da República. Depois, em 1888, foi mais de 350 anos de trabalhos forçados, escravos no Brasil, né? O que, enfim, não conseguimos dimensionar a tragédia que foi a escravidão, né? De tirar pessoas, sujeitos, né, de sentimentos, de família, de seus locais e trazer forçadamente para explorá-los, né? Para explorar como força de trabalho barata, força de trabalho
que, enfim, era muito penoso para eles. Os negros, né, sofreram muito. E é importante relacionar esse período histórico brasileiro, esse período triste da história brasileira, que foi a escravidão por muitos anos, por séculos. É importante relacionar a forma como hoje a sociedade brasileira trata a população negra, tá certo? Com desprezo, não querendo e botando dificuldades em aceitar políticas de inclusão para a população negra, né? Então, o racismo brasileiro atual ele tem muita relação com o período histórico, contextual, processual da história brasileira de escravidão, que foi uma história de escravidão negra, tudo bem? Então, depois de mais de 350 anos, né, de trabalhos forçados de escravidão aqui no Brasil, tá certo? Ocorre a abolição, né? Mas essa abolição ela não foi um gesto caridoso da princesa para com a população negra, tá certo? Diversos fatores ocorridos ao longo do século XIX, né, contribuíram para o Brasil, para a princesa abolir a escravidão aqui, tá bom? Como a escassez da mão de obra, né, depois que diversas leis começaram a proibir o tráfico negreiro, né, as próprias lutas e pressões dos escravos, tá certo? Contra a escravidão, né? Somado a tudo isso, a luta dos abolicionistas que pregavam a abolição, tá certo? Tinha também a repercussão desse ideário abolicionista, cada vez mais a ideia de que era necessário se abolir a escravidão, ela vinha ganhando adeptos e vinha ganhando força, tudo bem? Somado a isso, tinha os fatores econômicos, né? Do altíssimo preço dos escravos e o risco dos donos de escravos, dos senhores de escravos, de perder esses investimentos, né? Por morte natural, pelas próprias rebeliões e fugas dos escravos, né? Aí a gente tem também a Guerra do Paraguai, incentivou esse processo de abolição na medida que possibilitou o contato de brasileiros com outros países que até então não tinham escravos. Tá certo? Então começaram a perceber uma outra realidade, um outro caminho, né, que abria a possibilidade de um Brasil sem escravos, né? E aí tudo isso fez aumentar essa campanha abolicionista, né, que é uma campanha pela abolição da escravidão, pelo fim da escravidão, tudo bem? E, consequentemente, começaram as críticas, os questionamentos à monarquia, né? As principais críticas, né, eram das consequências éticas, morais da escravidão. É certo ter escravos, é certo os castigos, é certo colocar uma pessoa para trabalhar incansavelmente, incessantemente para você, né? Forçadamente para você, né? Então, todos esses contextos, né, geraram, somados também a uma série de leis de alforria, né, que buscavam realizar uma abolição gradual e controlada, tá? Então, essas leis começaram a ver que a abolição poderia ser um caminho, mas que essa abolição ela deveria ser feita de maneira gradual, para não sentir, para os ricos da época, obviamente, porque tudo é pensado para os ricos, né? Então, para os ricos da época não sofrerem com a escravidão, ora mais, né? Quem sofria com a escravidão eram os negros, não eram os ricos. Mas diversas leis de alforria disseram assim, não, a gente vai abolir, mas vamos fazer de maneira lenta, para os ricos, para os senhores não sentirem o impacto que é ficar sem escravos. Olha só, né? Então, um desses líderes abolicionistas, né, foi o cearense Francisco José do Nascimento. Vocês conhecem esse nome? Francisco José do Nascimento é mais conhecido pelo seu apelido, que é Dragão do Mar. Né? Ele nasceu em Canoa Quebrada, aqui em Aracati, né? E ele era um jangadeiro que, em 1880, tá, ele liderou, junto com outros jangadeiros, ele se juntou a outros jangadeiros, né, e fez uma campanha, um movimento naquele período para impedir, né, para dificultar o transporte de escravos, tá certo? Que eram transportados por mar para outras províncias, né, em direção a outras províncias. Então, isso fez aumentar ainda mais o ideal de um Brasil republicano, tá? Com um governo eleito, mandatos delimitados periodicamente, certo? E isso não era possível no Brasil monárquico, né? Então essa ideia, o ideário de um Brasil republicano, onde a população podia escolher, né, seus líderes, começou a ganhar ainda mais força, tá certo?
Então, diversas. E aí também relacionando com o conteúdo do oitavo ano, relembrando, né, durante o Brasil colonial, durante o Brasil imperial, monárquico, diversas revoltas já vinham acontecendo, né? Revoltas essas que a gente chama de revoltas separatistas, tá bom? Como, por exemplo, a Conjuração Baiana, tá bom? Todas essas revoltas começaram a criticar, né, esse sistema político e a propor novos caminhos, né? E um desses caminhos era a construção da república, tá bom? Então, a gota d'água, né, o estopim dessa situação conflituosa no Império foi a própria questão militar, tá certo? Uma das principais consequências da Guerra do Paraguai, lembrem que a Guerra do Paraguai, eu estou sempre voltando a ela aqui, porque foi um ponto importante nessa transição do Brasil imperial monárquico para o Brasil república, tá? Então, a Guerra do Paraguai, ela fortaleceu o exército brasileiro, na medida de que o exército era pouco prestigiado pelo Império, né? Então, existiam muitos militares descontentes com os baixos salários, tá? Com as lentas promoções, com as más condições de vida, tá certo? Além disso, durante a Guerra do Paraguai, os oficiais conheceram outras realidades de outros países, né? Onde os exércitos desses outros países, eles ocupavam posições de muito mais destaque na política, enquanto os militares brasileiros, eles não tinham toda essa aceitação política, todo esse prestígio político local, né? Então não demorou muito para que esses militares eles começassem a reivindicar mais participação nas decisões, tá, do governo, né? E aí, com influência do positivismo, que é um movimento europeu que pregava o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, né? Esses militares eles começaram a ser influenciados por essas ideias positivistas e aí começaram a pensar um Brasil mais moderno, né? Em oposição ao que eles consideravam atrasado. E o que é que eles consideravam atrasado? Justamente esse sistema político monárquico, imperial. Tudo bem? Então, o descontentamento dos militares, né, e dos setores da elite brasileira também, né, que eram contrários à Lei Áurea. Então, a gente tinha dois grupos sociais insatisfeitos, completamente insatisfeitos com o governo, com as decisões e com o sistema político monárquico. Esses dois grupos eram os dois grupos principais que sustentavam a monarquia da época, que davam o maior apoio, o maior suporte. Um eram os militares e o outro os grandes proprietários de terra, latifundiários, ricos da região, tá bom? Então esses dois grupos começaram a ter queixas, começaram a criticar, começaram a não gostar das posturas e do sistema que estava em vigor, tudo bem? Então, assim, o Marechal Deodoro da Fonseca, um personagem importante nesse processo, um militar, né? Ele assume o comando das tropas, tá certo? E proclama a República no dia 15 de novembro de 1889. No dia seguinte, Dom Pedro já recebe um documento que ordena sua saída do Brasil, né? Ele foi deposto, e aí ele e sua família, amigos, ali o núcleo de pessoas que compunham a monarquia, né, eles fogem, né, partem durante a madrugada, tá, longe da vista de todos, saem do Brasil, né, foram expulsos, né, principalmente por esse movimento militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né. Então, o ponto aqui que eu quero que vocês lembrem que é um ponto central para a gente entender, inclusive a nossa política atual, nossa política contemporânea moderna, é que a República Brasileira ela começa com um golpe militar. Vejam só que simbólico, vejam só que significativo esse fato, certo? Atual até para a gente fazer uma leitura do nosso momento político atual, tudo bem? Então, o Marechal Deodoro, né, ele assume como esse primeiro presidente e expulsa o imperador da época, né? Então, aqui, antes da gente iniciar de fato esse período republicano brasileiro, eu queria fazer uma distinção conceitual importante, né? Então, eu estou falando aqui de monarquia, de império, falando de república, mas afinal, qual a diferença desses dois sistemas, né? Então, qual a diferença entre monarquia e república? Tanto a monarquia como a república são sistemas de governo, certo? Entretanto, a república ela se opõe à monarquia na forma de governar. Ou seja, são dois sistemas de governo mais opostos nos seus ideais e modos de governar, tudo bem? Na monarquia, o chefe de Estado ele se mantém no poder durante toda a vida, até ele abdicar.
né? Na República, o chefe de Estado ele é eleito democraticamente para um determinado período de tempo, geralmente 4 anos. Né? Aqui no Brasil, a gente elege nosso presidente a cada 4 anos. Em uma monarquia, a hereditariedade é um fator importante. Então, geralmente, o poder ele é passado de pai para filho, dentro de uma família. Enquanto isso, na República, os chefes de Estado, né, como eu disse, eles são eleitos pelo povo, tá? A hereditariedade não é um fator decisivo. Um monarca, ele também recebe o título de rei, rainha, príncipe, princesa, imperador, imperatriz, entre outras denominações. Enquanto na República, o chefe de Estado é o presidente da República. Esse termo, república, tá? Ele vem do latim, da junção de duas palavras, né? Que é res mais pública, né? Significa a coisa pública. Então, isso é aquilo que diz respeito ao interesse público, ao interesse dos cidadãos. Então, quando você tem uma república, você imagina um governo onde a coisa pública, o que é público, é construído e voltado para os cidadãos, para o usufruto das pessoas que ali moram, que exercem sua cidadania, tá? É da estrutura política, né, da República, vindo já de Roma, que deriva as principais instituições políticas modernas, como o próprio parlamento, né, que é constituído por membros, pessoas que representam a população. Aqui no Brasil, né, no caso, o nosso parlamento é o Congresso Nacional, que recebe o nome de quê, o nosso Congresso? A Casa do Povo, né? Por que a Casa do Povo? Porque é o povo que escolhe as pessoas que estarão lá dentro para representá-los, certo? Então, o Congresso Nacional é o símbolo, tá? É a instituição que exerce o poder legislativo em nível federal. Bom, e agora a gente já inicia de fato, né, depois de entender o contexto político, social, econômico, que deu origem, né, que acabou, levou ao fim da monarquia, a gente inicia agora o início da República, tá certo? Então, após o 15 de novembro, né, da proclamação da República, 3 diferentes grupos republicanos começaram a disputar o poder. Então, entendam bem, o imperador foge, o monarca foge, o Marechal Deodoro assume, proclama a República, e aí 3 diferentes grupos. Então o Brasil estava muito confuso naquela época, tá certo? Era um período de transição, um período de transição a um momento também de crise, de conflito, de confusão. Então 3 diferentes grupos republicanos, eles começaram a disputar o poder. A gente tinha os grandes proprietários de terra, né, que a gente chama de latifundiário, que eles propunham uma república liberal federalista. Como assim, professor? Uma república com certa autonomia das províncias. Entendam províncias como estados, como cidades. Então, existia-se o governo central, mas cada local, cada estado, cada cidade tinha liberdade, segundo o que iriam os grandes proprietários de terra, que cada local tivesse liberdade para fazer suas próprias leis, para governar com certa autonomia. Isso era parecido com o modelo dos Estados Unidos na época, tá certo? Então, a gente tinha, além dos grandes proprietários, um outro grupo disputando o poder, disputando as ideias. Eram os próprios militares que queriam implantar uma espécie de ditadura aqui, com um Estado centralizador, ou seja, todos os municípios, decisões, leis, tudo partia do Estado, do governo como instituição central. Isso é o que eu quero dizer com um Estado centralizador. Tudo bem? E esse Estado centralizador era também um mantedor da ordem, do progresso. Por outro lado, tinha os grupos urbanos, que eram os pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, professores. Então, tinha esses 3 grandes grupos disputando o poder no início do Brasil República. Grandes proprietários de terra, depois os militares, depois os grupos urbanos, ok? A gente diz que esse período inicial da República Brasileira ela pode ser dividida ou periodicizada em 2 fases. A primeira vai de 1889 a 1894, é chamada República da Espada. Mas, professor, por que espada? Por que República da Espada? Né? Isso faz referência aos militares que governaram o país nesse período. E a segunda fase, o segundo período dessa fase inicial da República Brasileira é chamada de República Oligárquica.
oligárquica, que vai de 1894 até 1930, um período maior. E nessa época da República Oligárquica, o governo era controlado por essa elite de latifundiários, que eu disse anteriormente, que disputava o poder da época. Essa elite de latifundiários ligados principalmente à produção de café em São Paulo e ao gado leiteiro em Minas Gerais. A gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada fase agora, tá? Iniciando aqui pela República da Espada. No mesmo dia em que o imperador foi deposto, um decreto instaurou no país uma república federativa. Então, a partir do momento que o imperador foi deposto, a república foi proclamada, tá certo? Foi instaurado um decreto, a partir de hoje inicia uma república federativa aqui no Brasil. E o que é uma república federativa? Como vimos, uma república, né, que eu já expliquei para vocês, é uma forma de governo onde o chefe de Estado ele é escolhido pelo povo, normalmente por meio do voto livre e do voto secreto. No nosso caso, a gente tem um presidente da república eleito em períodos, né, no caso, a cada 4 anos. E federação, né, nós também somos uma federação, ou seja, uma união política de territórios com um governo próprio que tem certa autonomia. Então, o Brasil ele tem 26 estados e o Distrito Federal e mais de 5.000 municípios. Todos eles têm seus governantes e suas leis particulares, mas não podem ultrapassar também os limites da Constituição Federal, que diz respeito à União, que diz respeito na união de juntar, né, união no sentido de o Estado, né? O país, o Brasil. E aí tem um ponto importante que nenhum desses estados ele também pode se separar do país, né? As antigas províncias elas foram sendo transformadas em estados e juntos formaram os Estados Unidos do Brasil. Então, quando iniciou a República Brasileira, aqui era conhecido como Estados Unidos do Brasil, olha só. E assim foi criado o governo provisório, que a gente chama, que dura de 1889 até 1891. Ou seja, o governo provisório foi dentro do período da República da Espada. O governo provisório ele foi chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Para marcar o início desse novo sistema, o Marechal ele tomou certas atitudes, certas medidas. Tá? A primeira delas, como eu disse, foi o exílio da família real, justamente para evitar resistências, pois a monarquia ainda tinha seus adeptos. Né? Então, o exílio da família real. Depois teve uma convocação de eleição para uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Através da Assembleia você queria se construir a Constituição republicana. A Constituição é esse conjunto de leis, de regras e de normas que orientam as condutas, as leis dentro de um país. Tudo bem? 3, né, teve uma necessidade, né, uma urgência, uma vontade de se separar igreja e Estado, que são duas instituições que devem ser mantidas afastadas, pois são duas instâncias que lidam com questões contrárias. Lembrem das aulas de iluminismo, né? Conteúdo também do 8º ano. Uma das características centrais do movimento iluminista foi justamente a separação entre igreja e Estado. Tá? O movimento iluminista na Europa, mas que influenciou diversos países para além da Europa, inclusive o Brasil, como a gente está vendo aqui. Né? Então, a concessão também da nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros que naquele período aqui habitavam. Né? A adoção de uma nova bandeira nacional para substituir a bandeira do Império, a substituição dos presidentes das antigas províncias também. Então, todas essas atitudes foram tomadas pelo Marechal Deodoro para iniciar esse novo período da história brasileira. Aí a gente tem em 1891 a Constituição, né? A nossa primeira Constituição, onde o Estado brasileiro ele se organiza a partir de 3 poderes independentes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos seus estados também. O poder executivo nos estados ele era exercido pelo presidente do estado. Só a partir de 1930 que o presidente do estado recebe que denominação, que nome? Governador. Tá? Então, os governadores, hoje conhecidos por esse nome, eles eram chamados antigamente de presidente do estado. Também essa primeira Constituição determinava que tinha-se direito ao voto só os maiores de 21 anos, exceto as mulheres, frades, mendigos, analfabetos e soldados. Ou seja,
Tinha que ter mais de 21 anos, mas mulher, frade, mendigo, analfabeto, soldado não podia, então era muito limitador, restringia muito, porque boa parte da população brasileira da época, só dando um exemplo, era analfabeto, cerca de 65% da população brasileira da época. Então, mais ou menos as estimativas da época presumem que só a cada 100 brasileiros, desses 100, só 2 ou 3 atendiam todas essas exigências. Só de cada 100 brasileiros da época, só 2 ou 3 podiam votar. Vejam só, né, que desigual. Então, esses três poderes que o Brasil se organizou, ele ainda existe hoje. Então, hoje nós ainda temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Voltem novamente à aula do 8º ano, onde a gente discute iluminismo, e vejam que essa ideia, essa proposta de tripartição dos poderes, ou seja, poder dividido em três, ela surge também do iluminismo, né? De um filósofo chamado Montesquieu. E o Montesquieu propunha essa divisão justamente porque quando você tem o poder dividido em três, qual é a consequência? Por que isso é bom? Porque quando o poder é dividido em três, impede que uma pessoa domine e tenha o poder sozinha, como acontecia antes com o imperador. O imperador era o todo-poderoso do país. O que ele queria fazer, ele fazia. Então, quando se tem o poder dividido em três, existem três poderes para dividir o poder. Então, quando um desses poderes quer se sobressair sobre os outros, você tem um de um lado e outro do outro, puxando, controlando, nivelando, igualando a questão do poder, tudo bem? Então, essa ideia vem já do iluminismo, já vem da Europa, tá bom? Então, é importante vocês retomarem a leitura desse conteúdo de iluminismo, porque o Brasil da época foi muito influenciado por esses ideais, tá? Tudo bem? Então, a política econômica, tá bom, desse período da espada, governado por militares, a gente tem uma política econômica complicada, tá? Em crise, de certa forma, gerou crise, né? A gente tem o ministro da Fazenda. O que é ministro da Fazenda, professor? Tem uma fazenda? Não, o ministro da Fazenda é aquela pessoa responsável por administrar a economia de um país. Pronto, basicamente. O ministro da Fazenda da época era o Rui Barbosa, tá? E o Rui Barbosa, ele fez com que esses anos iniciais da República fosse trágico na economia, porque ele queria desenvolver muito industrialmente, né, a indústria brasileira. Isso levou que ele aumentasse os impostos sobre produtos importados, ampliasse o crédito, ou seja, o empréstimo, né, para os industriais, e isso gerou inflação. Tudo bem? Por quê? Porque ele queria que a Casa da Moeda, que é a instituição responsável por fazer o dinheiro, por fabricar o dinheiro que hoje nós temos, certo? Que todo o dinheiro é fabricado e impresso em algum canto. Esse canto é a Casa da Moeda. Então, o Rui Barbosa ele fez com que a Casa da Moeda aumentasse a produção de dinheiro, imprimisse mais dinheiro. Aí vocês devem se perguntar, é uma boa saída para sair de uma crise a gente começar a imprimir mais dinheiro, porque as pessoas vão ter mais dinheiro, né? Se tem mais dinheiro circulando. Mas não. Por quê? Porque se você imprime mais dinheiro, quem controla isso tem a possibilidade sim de imprimir mais dinheiro. E por que não imprime mais dinheiro? Porque isso gera inflação. O que é inflação, né? É o aumento acelerado dos preços dos produtos e também a desvalorização do dinheiro. Ou seja, o que é inflação? Quando você tem muito dinheiro circulando, esse dinheiro se desvaloriza. Como assim, professor? Ainda não estou entendendo. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, da gasolina. Há alguns anos atrás, imaginem que cada um de vocês, de nós, temos R$ 6 no bolso para comprar gasolina. Há alguns anos atrás, a gasolina ela custava R$ 2 um litro. Ou seja, com R$ 6 eu botava 3 litros de gasolina no meu carro. Imaginem que hoje, atualmente, a gente também tem R$ 6 no bolso para botar de gasolina. Alguns meses atrás, a gasolina chegou a R$ 5 de um litro, certo? Hoje, então, eu só posso botar 1 litro de gasolina no meu carro e mais ali umas gotinhas, com R$ 6. Enquanto alguns anos atrás, com R$ 6, eu botava 3 litros de gasolina, porque essa gasolina custava R$ 2. Ou seja, eu tinha R$ 6 lá no passado, eu tenho R$ 6 hoje,
mas esses R$ 6, eles valem diferentemente naquela época e hoje. Isso é inflação, tá certo? O dinheiro, ele se desvaloriza com o tempo. Ele se com o tempo não, com determinadas situações, com determinados contextos, tudo bem? Esse é um exemplo bem simples, nada aprofundado, mas que é bom para a gente entender essas ideias, esses conceitos iniciais. E aí, esse período econômico do Rui Barbosa, ele é conhecido, essa fase, como o encilhamento, porque era tanto dinheiro circulando, tanto dinheiro no mercado, tanto dinheiro na Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, que as pessoas estavam vivendo aquele período, ainda não sabiam muito bem o que estava acontecendo, cheia de entusiasmo. E na Bolsa de Valores, nossa, onde circulavam as apostas, as ações, era uma loucura com aquela quantidade de dinheiro. E encilhamento é justamente o nome dado às cintas que apertam a barriga dos cavalos antes, preparando-os para a corrida, onde os cavalos já ficam ali para correr, cheio de energia, de vontade. Era uma comparação, o encilhamento dos cavalos, esse entusiasmo, comparado ao local ali da Bolsa de Valores, onde as pessoas viviam nesse entusiasmo, loucas, certo? Por essa quantidade significativa de dinheiro circulando. Então, esse período econômico do Rui Barbosa é conhecido como encilhamento, a política econômica do encilhamento. E a gente tem a nossa primeira eleição em 1891, conforme previsto na nova Constituição. O Congresso ele deveria escolher, ou seja, não era escolhido pelo povo, o Congresso era que escolhia o nosso primeiro presidente e o seu vice. Então, quem acaba sendo o primeiro presidente é o Marechal Deodoro e para vice foi escolhido Floriano Peixoto. O novo mandato do Marechal Deodoro, que já tinha assumido desde lá do fim da monarquia e do início da República, em 1889, esse novo mandato do Marechal ele foi marcado por conflitos até o seu fim, tá certo? No mesmo ano que ele foi escolhido, naquele mesmo ano ele abdicou, porque ele estava vivendo uma crise ali com o Congresso muito intensa, ele queria fechar até mesmo o Congresso, ou seja, percebam de novo a comparação com os dias de hoje na política. Então, ele mesmo queria fechar o Congresso, e aí, com medo que essas tensões gerassem uma guerra civil, o Marechal Deodoro prefere sair, abdicou. Quando ele abdica, quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto. Por causa dessas muitas tensões da época, desses diversos projetos republicanos, dos diversos grupos disputando o poder, o Floriano Peixoto ele teve que governar de maneira autoritária. Tá? Autoritária é o quê, professor? É relativa à autoridade, intransigência, força, como se fosse uma forma ditatorial, né, de ditador de governar. E isso rendeu a ele o apelido de Marechal de Ferro. E aí a gente aqui encerra esse período, tá certo? Da espada, e aí inicia a República Oligárquica. Quando acaba o governo de Floriano Peixoto, ocorrem eleições diretas, ou seja, onde o povo tem voto, e foi realizada em 1894. Ou seja, pessoal, esse ponto é importante. O que é que eu quero que vocês gravem aí? O nosso primeiro presidente eleito pelo voto popular foi apenas em 1894. Porque quando o Marechal Deodoro subiu ao poder, não foi o povo que escolheu ele. Então, a nossa primeira vez que os brasileiros puderam participar politicamente na escolha do seu presidente foi apenas em 1894, cerca de 5 anos depois que a República já tinha sido proclamada. Aí o primeiro presidente eleito pelo voto popular foi o cafeicultor paulista Prudente de Moraes. Com isso, o controle do Estado ele sai da mão dos generais, sai da mão do exército e passa para a mão de uma oligarquia de latifundiários. E aí, professor, o que é uma oligarquia? Que nome estranho, né? Oligarquia é uma palavra que vem do grego, tá? Que quer dizer um governo de poucos. É uma forma de governar onde o poder político ele está concentrado num pequeno número de pessoas. Geralmente essas pessoas pertencem a uma família, a um determinado grupo político, a um determinado partido político, a um determinado grupo econômico, certo? No caso, qual era a oligarquia? Qual era o grupo, então, que governava? Se eu digo que uma oligarquia é um grupo de pessoas, né? Era o grupo dos latifundiários, dos grandes proprietários de terra. No caso, os latifundiários produtores de café, produtores de leite, tá certo? De São Paulo, de Minas Gerais.
Tá? E o que é latifundiário? Né? Essa palavra ela se refere a uma grande propriedade rural. Imagine uma grande terra, tá? Essa terra de grande extensão, geralmente quem é dono dela é uma pessoa só. Vejam só a desigualdade. Enquanto uma pessoa tem uma terra imensa, centenas de outras pessoas têm uma terrinha bem pequenininha ou não tem terra nenhuma. Então, os latifundiários são pessoas que aumentam a desigualdade, a gente pode dizer assim, a desigualdade social, territorial. E aí, os latifundiários, quem é dono dessa grande extensão de terra, geralmente essas terras nem cultivadas elas são, nem exploradas elas são, sabe? Ficam ali só gerando dinheiro. Naquela época, a agricultura ainda era a principal fonte de riqueza do Brasil. Tá? A população que residia na zona rural era muito dependente dos chamados coronéis. Quem eram esses coronéis? O que era o coronel? Né? As origens do coronelismo ela volta lá para o século XIX, com o desenvolvimento da Guarda Nacional, que a gente chama, tá? Quando os cargos de confiança eles eram nomeados de acordo com as relações de influência, as trocas de favores. Assim, esses grandes proprietários, esses latifundiários de terra, né, que eram leais ao governo, eles recebiam o cargo de coronel. Então, o governo dava para esses latifundiários, toma, que eu lhe dou um cargo, um status, você vai ter prestígio, você vai ser o coronel. Então, para esse coronel, ele tinha a função de exercer controle ali entre aquelas pessoas que estavam ali ao redor desse latifúndio, né? Então, à medida que o tempo avançou, todo chefe político, pessoa de poder político ou poder econômico, ou dinheiro, passou a ser chamado ali pelas pessoas que habitavam a região de coronel. Todo mundo que tinha dinheiro, todo mundo que tinha poder político, é o coronel, o coronelzinho e tal, ok? Assim, os coronéis eles começaram a usar do seu controle, poder político, poder econômico, para controlar os habitantes locais, usá-los para manipular eleições. E como é que eles manipulavam eleições, pessoal? As eleições da época, elas aconteciam por voto aberto, ou seja, o voto não era secreto. Hoje em dia o voto é secreto, certo? Na época não era. Assim, os coronéis, eles mandavam pessoas que trabalhavam para eles, chamados jagunços, né? Mandavam os jagunços irem lá para o local da eleição, ficar ó, de olho, fiscalizando, vendo se fulano de tal que prometeu votar na pessoa que o coronel indicou, estava votando nela mesmo, ou se não votava. Se votava, ia lá pro coronel, ó, fulano de tal votou em quem o senhor mandou. Se não votava, ó, essa pessoa aqui não votou em quem você mandou, não. O que é que a gente faz com ela? Então, esses jagunços ficavam de olho. Então, eles mandavam e desmandavam nas eleições em quem estava no poder. Tudo era decidido ali pelos coronéis. Além disso, eles prometiam, né, para fazer com que as pessoas votassem em quem eles mandavam, prometiam diversos favores, como proteção, emprego, cuidados médicos, um dinheirinho. Percebam como não é nada diferente, às vezes, como ocorre hoje em dia, principalmente nos interiores, né? Na política local dos interiores. Acontecia também lá no passado. Vejam aí a relação passado e presente, tá? Tudo bem? Então, essa prática dos coronéis e das pessoas que se subordinavam aos coronéis ficou conhecido como voto de cabresto. Ponto importante. Anotem aí que é importante essa expressão. O voto de cabresto, né? Cabresto é aquela corda que amarra, né? Que prende o cavalo, que controla a direção para onde ele vai. É como se a população fosse o cavalo e aqui atrás tivesse o coronel no cabresto, controlando para onde ele quer que vá as coisas. Entenderam? E aí, nesse período, né, é um período também conhecido como período do café com leite. Por quê? No início da República, tá, São Paulo e Minas Gerais representavam as principais forças econômicas do país. Os paulistas que produziam café e os mineiros eram conhecidos pela criação de gado leiteiro. Eram estados populosos, tá? E tinham como maior número de eleitores, tinham o maior número de eleitores do país. Por isso que ficou conhecido como a política do café com leite, tá? Essa política do café com leite, tá? Ela foi um acordo entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que os presidentes da República fossem escolhidos apenas entre os políticos de São Paulo ou os políticos de Minas Gerais.
Então, esses anos iniciais da República Brasileira foi marcado por uma crescente urbanização. Diversos centros urbanos passaram a exercer influência econômica, influência política, devido a esse aumento populacional. Então, a gente tem também diversos projetos modernizadores. Prestem atenção aqui nas aspas, projetos civilizatórios, tá? De melhorar as cidades. Só que essas melhorias eram só fachada. Só fachada, porque por trás dessa fachada existia muita pobreza, muita miséria, muita desigualdade. É nesse período que surgem as favelas, por exemplo, dos miseráveis que não tinham onde morar. Então, nesse período, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele momento, o prefeito ele construiu aquedutos, criou esgotos, calçou ruas, abriu avenidas, aterrou pântanos, e para isso ele precisou demolir diversas casas, diversos cortiços, né? Essas pessoas elas nem foram indenizadas, destruíram a casa delas, elas tiveram que fugir ali e sair, não tinha mais para onde ficar. E o único objetivo era embelezar, segundo eles, civilizar, certo? Aquele ambiente. Isso gerou diversas revoltas populares. A gente tem a revolta da vacina, né? Porque no início da República foi marcado por diversas epidemias, a febre amarela, a peste bubônica, a varíola. E a situação no Rio de Janeiro era muito grave, porque não tinha planejamento urbano. E aí, com o crescimento populacional, fazia da capital um foco das doenças. E aí o médico Oswaldo Cruz, o então diretor de saúde pública, autorizou que os agentes da prefeitura, que eram conhecidos como mata-mosquitos, que eles podiam livremente invadir a casa das pessoas para eliminar rato, mosquito, ou seja, transmissores de doença. Isso causou muita revolta na população, certo? E aí gerou conflitos. E o ápice, né, foi o momento onde, em 1904, foi instituída uma vacinação obrigatória para as pessoas e sem nem esclarecer à população o que era aquilo, né? A população assustada, era tudo muito novo, né? Ninguém tinha visto isso. E aí gerou muitos conflitos com a polícia, gerou uma revolta da população. E conflitos sérios, 30 pessoas foram mortas, 945 pessoas foram presas, tá certo? Ficou conhecido como revolta da vacina, onde o governo mandava os fiscais, agentes da prefeitura invadir as casas, e aí anos depois obrigou a vacinação obrigatória, né, da população. Isso gerou essa revolta, conhecida como revolta da vacina. Nesse período a gente também tem a revolta da Chibata, em 1910, com a revolta organizada por 2.300 marinheiros, que teve como estopim, como ponto que levou a essa mobilização, a punição de um marujo com 250 chicotadas. Na época, a Marinha usava muito esses castigos físicos, principalmente o chicote, para punir marinheiros, enfim. Isso gerou também a revolta da Chibata. Nesse mesmo período, começa a haver uma organização operária dos trabalhadores urbanos que passavam por muitas dificuldades, tanto no trabalho, pois eram muito explorados, recebiam pouco, não tinham de morar, tá certo? Então essas pessoas começam a se organizar em bairros, em associações, em ideias. E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, temos que frisar também que nesse período surge o messianismo. E essas revoltas que eu falei para vocês que ocorriam na cidade começam a passar a ocorrer também no campo. Tanto quanto na cidade, né, essas medidas autoritárias do governo, as precárias condições de vida e de trabalho geravam greves e geravam revoltas, no campo a situação não era diferente, tá? Talvez até pior do que nas cidades. A população do campo estava completamente esquecida pelas autoridades, com condições miseráveis de vida. E aí é nesse contexto que surge o messianismo, ou os movimentos messiânicos, que pregavam a vinda de Messias, de um Salvador, para acabar com os males da população. E aí a grande imagem desse Salvador veio na figura, por exemplo, de um cearense, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele foi um dos principais líderes messiânicos brasileiros. Em 1893, Antônio Conselheiro ele se instala no interior da Bahia, onde funda, na velha fazenda de Canudos, uma pequena comunidade que rapidamente começa a crescer, se transformando num arraial, ou seja, um povoado. E as pregações de Conselheiro, eles começou a aglomerar mais e mais pessoas. E esse povoado começou a se transformar numa comunidade autossuficiente. Ela funciona ali por conta própria.
E aí isso, né, eles se apoiavam muito na Bíblia e na ideologia de compartilhar comida, terra, gado. Isso irritou os latifundiários, irritou o clero, que se assustava vendo seus fiéis se afastando. E aí, né, o governo ele começou a organizar expedições militares para acabar e destruir com Canudos. As 3 primeiras fracassaram e foram expulsas pela população. Isso foi fortalecendo ainda mais as pessoas de Canudos, porque eles pegaram as armas das pessoas que foram lá expulsar eles. Só na 4ª expedição, composta por 14 mil militares, pessoas bem armadas, foi só na 4ª que conseguiram acabar com Canudos. E aí, de fato, arrasaram a comunidade de Canudos. Eles mataram praticamente todos os habitantes. E aí fica como indicação para a gente encerrar nossa aula, o belíssimo livro, né, clássico da literatura, de Euclides da Cunha, o livro Os Sertões, que aborda justamente esse contexto, essa conjuntura política, né, e trata de Canudos e de seu líder, Antônio Conselheiro. Então é isso, pessoal. Tudo de bom, espero que tenham entendido e até a próxima.